Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de estática fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos sólidos, também chamada estática dos corpos rígidos. Essa aula 16 é equilíbrio de uma partícula em um sistema de forças tridimensionais, onde a gente vai falar do procedimento e apresentar também um exemplo, né? Não muda nada com relação ao procedimento, é o mesmo para forças coplanares no plano, só que a forma da gente trabalhar que é diferenciada, que a gente procura trabalhar aqui no caso com vetores mesmo, né? Bom, vamos lá. Equações de equilíbrio. O que a gente tem? As equações de equilíbrio, se for no plano, é somatório de forças igual a zero. Eu teria somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. Quando é tridimensional, eu tenho nas três dimensões. Então, eu acrescento a somatória de forças em z igual a zero. Qual que é o procedimento para análise? Bom, não tem, também é padrão, não tem muito segredo. É montar o diagrama de corpo livre. E aqui eu ressalto mais uma vez que se você não monta o diagrama de corpo livre, você não consegue montar as equações, né? Então, eu, quando professor, eu desconto do aluno que não faz o diagrama. Por quê? Porque é muito complicado, né? Se você fala no sistema de uma, duas forças, aí tudo bem. Mas se você fala no sistema de várias forças, sem o diagrama fica complicado você montar o problema. Então você tem que fazer o diagrama de corpo livre. Bom, aí você vai estabelecer os eixos x, y e z e vai identificar todas as forças conhecidas ou não e vai atribuir, nesse caso, para aquelas que você não conhece, um sistema adotado. Eu particularmente, exceto quando é muito óbvio, né, se é uma coisa vertical e tudo mais, você aplica na direção que está indicado, mas de um modo geral, se você está num sistema mais complexo, você não deve se preocupar muito com isso. Eu particularmente sempre utilizo os x e y e z positivos, digamos assim, né? Então, uma vez estabelecidos os valores de x, y, z, aí você aplica então o positivo para lá daquela força, e aí o máximo que vai acontecer na hora dos cálculos, o valor da negativa, quer dizer que é para o lado oposto do que você disse, né? Então não tem nenhum problema, você não precisa pagar, não precisa fazer de novo nada, é só que o sentido é oposto. Basicamente é isso, então não se preocupe em descobrir qual é o sentido correto da força que você não sabe qual é. Principalmente quando a gente vai falar de reação e apoio, que vai ser uma das próximas aulas aí. Bom, e quais são as equações de equilíbrio? Você vai aplicar essas equações de equilíbrio. Veja que aqui a gente está falando de equilíbrio de forças de uma partícula. E de uma partícula a gente não tem dimensão. A partir do momento que nós tivermos que considerar a dimensão, aí a gente começa a ter a aplicação do momento, que a gente vai entrar logo logo também nesse assunto. Bom, vamos lá, né? E os componentes serão positivos x, y, z se estiver na mesma direção, né? Também não tem nenhuma novidade aqui. Bom, vamos lá, né? Então vamos para o exemplo. O que diz o exemplo? Determine a força desenvolvida em cada cabo usado para suportar a carga de 40 kN. Então eu tenho aí a figura, né, onde a gente tem esse peso e aí essa carga está amarrada ou está fixada em três pontos distintos, né? No ponto D, no ponto B e no ponto C. O ponto A é justamente onde eu tenho a amarração ou o nó, digamos assim, dessa minha estrutura aí, que é feita com cabo, com corda, enfim, a gente não sabe detalhes, né? Então, uma situação de levantamento de carga, por exemplo, é relativamente comum. Bom, vamos lá. O que a gente faz? A primeira coisa é o DCL, o diagrama de corpo livre. Como é que eu faço o diagrama de corpo livre? Eu vou isolando cada força, né? E cada corpo que eu tenho, né? Por isso que chama diagrama de corpo livre. Bom, então eu vou fazer em cima da figura, porque como é tridimensional, a gente visualizar, a gente tem que usar o plano para mostrar uma coisa tridimensional. Então eu vou fazer em cima da figura para ficar mais fácil da gente identificar. Bom, a primeira coisa é estabelecer os eixos x, y e z. Eu sempre ressalto que o x, y, z eu poderia te chamar de qualquer número, né? Mas normalmente a gente usa x, y, z, né? Nesse caso, o x está nesse sentido, o y está como se fosse saindo da tela e o z seria o meu eixo vertical. Bom, estabeleci então os meus eixos referência, né? Os meus eixos coordenados. O próximo passo é então fazer cada corpo. O que eu tenho aqui? O que eu tenho que isolar? É o peso. Então o que eu estou fazendo? Né? No exemplo anterior,
a gente fez o diagrama de corpo livre de cada item, do peso, da cordinha que vai do peso até o nó, do nó até o outro trecho. Nesse caso aqui, como a tração vai ser a mesma porque é justamente o peso que está atuando, eu já vou transferir esse peso direto para o ponto A, que é o que a gente chama de transmissibilidade da força. A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente, mas já estou fazendo, já estou adiantando aqui. Então eu vou aplicar no ponto A, que é onde eu vou ter a divisão, digamos assim, dessa força-peso. Ela vai ser convertida então numa tração na direção do ponto D, que está, né, sobre o eixo X, e também lá dos trechos que vai de A a B, de A até C. Bom, colocando a tração que vai, né, puxar esse meu componente em direção de X positivo, que é o meu TD. Vou chamar de tração na direção de D. Eu poderia colocar de A até D, mas como o A está relacionado a todos os pontos, eu vou só usar para economizar, digamos assim, a indicação é D, só para fazer menção que vai do ponto A até o ponto D lá na frente. Bom, então eu estou usando a setinha para indicar que eu estou falando de um vetor, do vetor TD, que seria a tração na corda ou no cabo. A gente não está muito detalhado aqui nessa minha estrutura, ou seja, a corda e o cabo vão ter o mesmo comportamento de só suportar a tração, assim como a corrente só suporta a tração. E aí é claro que muda as características inerentes a cada produto, se é corrente, se é um cabo, se é uma corda. Continuando, eu vou colocar então a tração na direção de C. Eu estou colocando aqui do tamanho aí da corda, né, ou desse cabo. É claro que é só para exemplificar e ficar mais fácil da gente visualizar, né? Não necessariamente é o mesmo valor. O que vai ter o mesmo comprimento, digamos assim, que seria o mesmo módulo, seria o vetor posição, né, do ponto C e ponto B e do ponto D. Aí sim eu vou ter, a gente até fez um exercício, que é uma das aplicações do vetor posição, é descobrir qual que é o comprimento, ou seja, o módulo que eu tenho entre dois pontos. E também, por fim, o TB, que é a tração que vai direcionada lá para o ponto B, né, de A até B, que fica atrás, ou seja, está do lado negativo do que eu disse que é positivo o Y, né? Então o TC está do lado positivo de Y, e o TB está do lado, uma parcela dele, né, do lado negativo de Y. Já o TB e o TC, os dois com relação a X, está do lado oposto, então eles estão na parte negativa relacionada ao eixo X. Já com relação ao eixo Z, os dois são positivos, ou suas parcelas são positivas. Bom, então a primeira coisa que o que muda que é da gente trabalhar com equilíbrio de forças tridimensionais e planos, que agora eu vou trabalhar com o vetor. Qual que é o vetor que a gente acabou de falar? O vetor posição. Então, uma vez feito o diagrama de corpo livre, eu vou trabalhar então com os vetores posição. Então, eu vou determinar os vetores posição relacionados aos pontos B e C, e com relação ao ponto D. Né? O ponto D está bem manjadão, que é só na direção de X ali. Bom, então em relação ao ponto B, o que eu tenho? Eu tenho que é como se fosse um mapa da mina. Eu vou ter que andar uma certa quantidade sobre o eixo X, ou na direção de X, positivo ou negativo, depois na direção de Y, e por fim na direção de Z. E aqui eu estou usando uma das nomenclaturas que se usa, que é o I chapéu, J chapéu e o K chapéu, que são os vetores unitários que me indicam a direção desses eixos. Poderia ser X, Y e Z chapéu também, não tem problema nenhum, ou só a setinha. Eu só estou usando várias nomenclaturas ou várias simbologias para que você se acostume com ela. Bom, então vamos lá. Para eu chegar do ponto A, que é a minha origem, 000, coordenado aí, e chegar lá no ponto B, eu tenho que andar em relação a X menos 3, ou seja, eu tenho que andar 3 passos, mas no sentido oposto, por isso o menos só me indica que é no sentido ou na direção oposta do que eu disse que é positivo, nesse caso aí indicado da seta em azul, né, da linha azul. Depois eu tenho que andar
o y. Da mesma forma, é 4, só que é no sentido oposto lá de y, então por isso menos 4j mais 8k, que seria a distância para cima, que seria do eixo z. Da mesma forma, o RC setinha, né, o vetor posição RC, que vai do ponto 0 ou do ponto A até o C, ele vai ser o mesmo menos 3x, né, do I chapéu, que é na direção de x oposta, mais 4j, porque ele está no sentido positivo de y, e mais 8k. Então a única coisa que muda o vetor TB para o vetor TC é a coordenada relacionada ao eixo y, que é um no sentido negativo e outro no sentido positivo. Bom, feito isso, a gente pode seguir. O que a gente tem que lembrar? Que o vetor, ele é o seu módulo vezes o vetor unitário. E o vetor unitário é o que vai me determinar a direção de cada vetor desse. Por isso que a gente usa também os vetores de posição. O que a gente tem? O vetor unitário é o vetor em consideração, que eu estou considerando, dividido pelo seu módulo. Né? O próprio nome fala unitário porque o seu módulo é 1. Né? Então, esse vetor unitário ele serve para me dar a direção desse vetor. Então, é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai calcular os vetores unitários de cada um dos pontos, né, do vetor TC e do vetor TB. E como essas trações estão na mesma direção do vetor posição, se eu determinar o vetor unitário com relação a cada um esses eixos, eu vou ter a direção da tração, assim como eu tenho a direção do meu vetor posição. Bom, então vai ser o que? Vai ser o vetor unitário na direção que vai de 0, né, do A até B, ele vai ser então o vetor posição B dividido pelo seu módulo. Aqui então eu tenho que o vetor posição a gente acabou de determinar na tela anterior, menos 3i, menos 4j, mais 8k, dividido pelo módulo do vetor posição RB, que é raiz dos quadrados de cada componente. Então, menos 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Daqui, então, eu tiro que o resultado final é do vetor unitário UB, que vai me dar a direção da tração do meu vetor TB, é igual, então, a menos 0,318i na direção de x, menos 0,424j chapéu na direção de y, mais 0,848k chapéu na direção de z. Né? Então, esse seria o meu vetor unitário UB. Bom, na sequência, eu tenho então o UC, né, que seria o vetor unitário que vai até na direção C. Ele vai ser igual, então, ao vetor RC, vetor posição, dividido pelo seu módulo, mesma coisa que a gente fez anterior. O que muda para o outro? Os valores serão os mesmos, só mudam que eu tenho a diferença lá no eixo Y, né? Então, fazendo as continhas, eu vou ter então que o vetor unitário que vai do zero, que é o ponto A, até o C, é menos 0,318i na direção de x, mais 0,424j na direção de y, mais 848 na direção de z. Só muda o termo de y, né, que é o j chapéu aí, né, porque visualmente na figura dá para identificar isso também. Bom, e o UD, eu nem fiz ele vetor, né, na tela anterior, mas ele é muito simples. Ele é o que? Ele nada mais do que o próprio vetor i, né, que ele já está na direção de x. Né? Então, o vetor unitário UD vai ser o i mais 0j, que não tem nada na direção de y, mais 0k. Eu só coloquei só para exemplificar, para não ficar aí perdido, né, no espaço, digamos assim. E, por fim, o vetor unitário UP, ele é relacionado ao peso. Né? Então, o vetor unitário UP, ele vai ser o quê? Ele vai ser o vetor que está na direção, vetor unitário, na direção contrária ao z. Né? Então, por isso vai ficar 0i, porque não tem nada na direção de x, mais 0j, porque não tem nada na direção de y, menos, então, porque ele está no sentido oposto, o k chapéu, que é o vetor unitário de z. Então, ele é o contrário do vetor que direciona o positivo de z. Então, não tem nenhum segredo, né? Muito simples aqui essa
essa continha aqui desses dois últimos vetores unitários. Bom, continuando, antes da gente continuar, só deixar um recadinho, né? A gente tem aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, você vai encontrar alguns links, né? Então tem um link que você quiser baixar o material dessa aula, ou não só esse material dessa aula, como dos outros vídeos que a gente tem no canal também. Então basta você clicar, você vai preencher um formuláriozinho lá e você vai receber um e-mail, você pode baixar esse material sem problema nenhum, você preenche uma vez só e você pode baixar todos os materiais que a gente tiver lá, né? Então você vai receber o link lá no Google Drive. E aí você baixa e usa da maneira que você achar interessante. O segundo recadinho, se você quiser fazer parte lá do nosso grupo no Facebook, também tem um linkzinho lá. O terceiro recadinho, se você precisar de uma aula particular e quiser contratar a gente também está à disposição. E por fim aí, se você gosta das nossas aulas e quer ajudar a gente de alguma forma, também tem uma maneira de você fazer uma contribuição para o canal, né? Então tem um linkzinho aí que lá para a página você pode fazer via PayPal ou através do PagSeguro, ou se quiser via transferência bancária. Aí o valor que você quiser aí, se você quiser fazer isso, né? Bom, continuando aqui, calculando os vetores de força cartesiana. Então a gente vai pegar o valor da força, né, que a gente tem, para poder calcular então esses vetores cartesianos. Qual que é o TB? Bom, o vetor TB, ele vai ser o módulo TB vezes o vetor unitário que me direciona até o ponto B. Por isso que a gente calculou o vetor unitário. Então o que eu tenho? Eu tenho um módulo lá que a gente calculou do TB, o vetor unitário, né, vezes o TP, que é a minha incógnita, eu não sei quanto vale. Então vai ficar 0,318 TB e chapéu, né, então esse é o vetor unitário, menos 0,424 TB J chapéu, eu não sei quanto é o TB, mais 0,848 TB K chapéu. Né? Então esse seria o meu vetor da tração no cabo lá de A até B. Da mesma forma, eu vou calcular o TC, né, o vetor TC, que é a tração, a força, né, de tração neste cabo, vai ser o módulo TC vezes o vetor unitário UC. Dessa forma, então, ele é semelhante ao vetor anterior, só muda lá o vetor, né, na direção de Y, como a gente falou. Então vai ficar menos 0,318 TC e chapéu, mais 0,424 TC J chapéu, mais 0,848 TC K chapéu. Bom, o TD, então, ele vai ser a tração TD vezes o vetor unitário UT. Então, vai ficar TD e chapéu mais 0J chapéu mais K. Poderia só ter colocado o TI chapéu aí, né? Só que eu coloquei inteiro só para a gente ver que cara, tem vários métodos, na hora de somar a gente não se perder. De um modo geral eu não coloco não, mas só para ficar passo a passo. E o vetor posição vai ser a mesma coisa, né? Ele vai ser então o 0i mais o 0j menos pk, que é o que a gente né? Esse aí é o mais manjadão aí do exercício. Bom, continuando então, eu vou ter que aplicar as equações de equilíbrio. Então, o que eu tenho as equações de equilíbrio? Somatório de forças igual a zero. Veja que eu coloquei vetorial e o zero é vetorial. Quer dizer que eu tenho na direção x, y e z, eles serão zero. Então, a somatória dos vetores é igual a zero. TB mais o vetor TC mais o vetor TD mais o vetor P igual a zero. Só que para facilitar, o que eu faço? Eu pego, então, e coloco nas direções dos cartesianos, x, y, z. Então, eu separo, pego cada parcela de x e somo cada parcela de y e somo, e assim por diante. Então, nesse caso, fica na direção de x, fica menos 0,318 TB, menos 0,318 TC, mais TD, mais zero, porque o P não está indo na direção de x, igual a zero. Na direção de y, a mesma coisa, só pegar a parcela do meio. Por isso que eu coloquei lá o 000, montei, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, fica menos 0,424 TB, mais 0,424 TC, mais zero, porque eu não tenho TD, não tenho a tração D na direção de Y, nem o peso na direção de Y.
Essa é a minha equação 2. Na direção de z, então, vai ficar 0,848 TB mais 0,848 TC mais 0 menos 40, que é o peso, agora eu estou na direção z, igual a 0. Essa é a minha equação 3. Se eu tivesse no equilíbrio de um corpo rígido, aí eu teria que considerar também, para o equilíbrio, a somatória de momentos igual a 0. A gente vai falar disso logo logo nas próximas aulas aí. Bom, então, o que eu vou fazer? Agora já acabou o problema de física, agora virou problema de matemática. Eu tenho um sistema de equações. O que eu vou fazer para resolver esse sistema? Neste caso, eu vou pegar a equação 2, que eu vejo da equação 2, eu consigo determinar que TB é igual a TC. Então, se eu pegar lá a equação 2, menos 0,424 TB mais 0,424 TC, mais 0 igual a 0, jogo para o outro lado, fica 0,424 igual a 0,424 TB igual a TC, né? Os valores são iguais, então a tração B ela é igual à tração IC. Isso é até lógico, porque as dimensões aí do exercício elas são proporcionais, né? Então eu tenho as mesmas dimensões tanto para o TC como o TB. Então o valor da tração teria que ser o mesmo. Então daqui eu tenho a minha equação 4. O que eu vou fazer? Eu vou substituir nas equações, a equação 4 que eu arrumei agora, que eu acabei de determinar, na 3 e depois aplicar na 1. Então como que fica? 2, lá na equação 3, 2 vezes 0,848, por que 2? Porque eu tenho duas vezes o TB aí, eu só substituí o TC no lugar de TB, então eu tenho duas vezes o 0,848, igual a 40. Aí você fala assim, mas por que eu peguei a equação 3 primeiro? Porque ela que está mais fácil, mas aí você tem que analisar, na hora que você está resolvendo, qual que é as equações mais simples de você manipular. Como é que você sabe disso? É só você olhar a quantidade de membros. O máximo que vai acontecer se você pegar o caminho mais difícil, você vai trabalhar mais para chegar no resultado. Bom, daqui então eu tiro que TB é igual a TC, como a gente viu ali da equação 2, que é igual a 23,6 kN. Bom, uma vez determinado TB e TC, aí eu vou numa outra equação para determinar qual é o outro valor que está faltando. Então, o que eu tenho? Lá da equação 1, que eu falei depois, vai ser 2 vezes menos 318 TB, que os valores são os mesmos, TB é igual a TC, que é igual a menos TD. Né? Então, eu vejo que eu tenho um menos ali, o que vai ficar então? Que o TD é igual a 15,1 kN. Veja que nesse caso, eu tenho negativo dentro do parênteses e do outro lado eu tenho negativo. Multiplicando por negativo, fica então 318 positivo vezes 2, onde vezes o valor de TB que eu acabei de encontrar ali, 23,6, eu tenho o valor de 15,1 kN. Veja que os valores são positivos. O que quer dizer? Quer dizer que as trações elas estão no sentido positivo do que eu indiquei na figura. Nesse caso, estava até óbvio, né, que seria a tração estaria puxando para lá, para essas duas posições mais superiores aí, né, no sentido de B e no sentido de C. Se eu fosse num problema mais complicado, ele poderia dar negativo, quer dizer que ele seria no lado positivo. Vamos dizer que eu colocasse o TD no sentido de menos de x, aí aqui ele ia dar menos 15, e aí eu saberia que o valor, ou a direção que eu mostrei não está coerente com o que acontece de fato, mas não tem nada de errado, faz parte da resolução do problema. Bom, pessoal, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Gostou, compartilhe, dê um joinha. Se quiser receber novidades do canal, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, manda eu quero com o seu nome para o telefone que está aí. Se quiser dar uma força para a gente, entrar na nossa loja, comprar alguma coisa. Contatos via Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Zap, do jeito que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.